Olá, meus amigos, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal Evangeliza Agora Brasil. E com muita alegria e satisfação na minha alma, que eu saúdo a igreja e aos irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Meu amigo, você que ainda não é inscrito em nosso canal Evangeliza Agora Brasil, entra lá no nosso canal, e quando você entrar no nosso canal, você vai ver aquele sininho das notificações, e um daqueles sininhos aperta lá e já seja inscrito aqui no nosso canal Evangeliza Agora Brasil. Faça o joinha lá, manda seu like, tá bom? E compartilhe com os seus amigos. E você que já é inscrito em nosso canal Evangeliza Agora Brasil, que gosta dos nossos conteúdos, gosta da nossa mensagem, por favor, eu peço a você que compartilhe nos grupos do WhatsApp da sua igreja local. Faça com que esse conteúdo alcance muitas pessoas, ou seja, faça com que essa mensagem vá bem adiante, ou seja, vá bem longe, tá bom? E eu serei agradecido a você. Eu sou o evangelista Jailson Jussier, e hoje nós iremos ministrar a palavra do Senhor, as escrituras sagradas, em 3 textos, em 3 livros diferentes: Lucas capítulo 10, João capítulo 6 e Atos dos Apóstolos capítulo 8. Vamos lá para primeiro, Lucas capítulo 10, versículo 33 e 34, que diz assim: Mas um samaritano que ia de viagem, aqui, quando a Bíblia fala de viagem, fala de um agendamento, fala de tempo, fala de compromisso, viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, aqui é o segredo da evangelização pessoal e seus resultados, aproximando-se, atou-lhe as feridas, ou seja, estava havendo um relacionamento do samaritano, um relacionamento pessoal do samaritano com um homem meio morto. Estava havendo um contato físico, ou seja, contato pessoal, teto a teto, face a face, olho a olho. E chegou ao pé desse, e aproximando, atou-lhe as feridas, né? Então, estava atando as feridas, então estava vendo esse relacionamento. Se ele estava aplicando azeite, então estava havendo o contato, o relacionamento físico, ou seja, estava havendo a matéria, o tangível, ou seja, o palpável. Claro que ele estava pegando nas mãos do homem ferido, ele estava aplicando azeite nas feridas. Se ele estava aplicando, então ele estava colocando a mão sobre o corpo do homem meio morto. Então estava havendo o tangível, o palpável, né? O corpo, né? Tocando no outro corpo. Então, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, 2 elementos que ele utilizou aqui, azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, provavelmente ele veio de cavalo. Então ele pegou o homem, aí estava havendo a aproximação, né? O relacionamento pessoal, ou seja, o relacionamento físico. Por quê? Porque eu creio que ele pegou ou nos braços, na perna daquele samaritano, e colocou em cima do cavalo. E diz mais, levou para uma estalagem. Então ele estava em cima do cavalo e levou. Então estava tendo essa aproximação, essa afinidade. O homem estava levando o outro em cima do cavalo, e diz o texto final, e levou para a estalagem, pousada. Então se ele levou para a estalagem, ele estava tendo essa afinidade física, esse relacionamento físico com o homem meio morto. Se ele levou para a estalagem, então ele estava palpando aquele homem, estava segurando. Então se estava segurando, estava vendo o contato pessoal. E diz mais, e cuidou dele. Agora, João capítulo 5, verso 6 diz assim: Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo,
Disse-lhe: queres ficar são? Tato. Jesus estava falando, então havendo uma conversa, tato. Mas ao mesmo tempo Jesus se aproximou desse homem, o contato físico estava havendo aqui. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 29. E disse o Espírito, esse Espírito aqui é com letra maiúscula, olha o grau da comunhão, olha a dimensão da intimidade de Filipe com o Espírito Santo. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te. Chegar-se, ajuntar-se, um relacionamento, para uma proximidade, ou seja, para uma aproximação física, para uma aproximação pessoal. E diz mais: chega-te e ajunta-te a este carro, o carro do etíope, do mordomo que trabalhava para a rainha de Candace com seus tesouros. Amém? Meus queridos, amados, o Espírito do Senhor ministrou meu coração esses dias e me deu uma palavra. E nós iremos ministrar subordinado um tema: contato pessoal missionário. Contato pessoal missionário. Meus amigos, amados, eu quero fazer uma pergunta. Qual é o tipo de contato pessoal que você está levando na sua vida secular? E qual tipo de contato pessoal da sua vida cristã que você está levando? Eu quero fazer essa pergunta. A nossa vida secular é muito compromissada, é muito agendada. A agenda secular, ela é muito movimentada. Como Deus nos fez seres sociais, ou seja, Deus nos dotou de ser para se comungar, para ter contato, para se relacionar, para ter comunhão com seres humanos. Deus não nos dotou, Deus não fez isso para que o homem ficasse isolado, enclausulado. E aqui é o perigo da igreja odierna, ela ficar enclausulada, deixar os seus membros retrocedido, deixar os seus membros isolado, enclausulado. É um perigo, porque se a igreja se enclausular, ela tem a tendência de ficar enfadonhada, ter uma deficiência. Se ela não se aproximar dos perdidos, porque o objetivo e a meta da igreja é a evangelização, e a igreja precisa dessa natureza que Deus nos dotou de seres sociais. A igreja precisa ter contato pessoal com os seres, com os pecadores perdidos, ou seja, com os pecadores. A igreja precisa se relacionar, de relacionamento independente. A igreja precisa do contato, dessa proximidade, da aproximação dos seres humanos, independente do seu credo, da sua raça, da sua cor, da sua classe social. A igreja, ela precisa viver a prática de relacionar-se, de contato com os pecadores, ou seja, com os pecadores perdidos. E eu faço essa pergunta: lá na sua faculdade, eu creio que todos os dias você tem afinidade, com seu professor, com seus amigos, ou você que é professor cristão, você tem afinidade todos os dias com seus alunos. Você tem todos os dias, Deus te concede para que você conviva com os seres humanos, ou seja, tem aproximação, tem a proximidade, se relacione
Deus dá essa oportunidade de você relacionar-se, ter contato físico com as pessoas, ou seja, ficar perto dos seres humanos, se envolver com os seres humanos. Então, talvez você não sei qual é esse tempo de espaço, se você se gasta em pregar o evangelho. Pegue esse tempo lá na sua faculdade, seja você aluno. Eu sei que talvez você esteja planejando o seu futuro, dizendo: professor, vou me formar em PhD, vou ser psicólogo. Outro diz assim: professor, ou diz para o seu amigo com a afinidade que tem, você está envolvido no contato pessoal, você está envolvido em relacionamento com pessoas na sua faculdade, na sua universidade. Você talvez esteja pensando em planejamento, fique conversando lá, tendo contato com as pessoas. Planeje, talvez planeje ser um geólogo, ser um historiador, né? Ser um doutor em construção civil, né? Ser talvez um arqueólogo, coisa dessa natureza. E não é pecado se preparar, se formar, ter uma profissão boa, ganhar muito dinheiro, não é pecado. Só que esse tempo de espaço, instrumentalize esse tempo de espaço, esse momento de aproximação, em que Deus está deixando você ficar perto de indivíduos, perto dos pecadores. Comece a pregar o evangelho, porque você, a área social, as mídias sociais, ou seja, a internet, ela não tem essa essência forte. O que é a essência forte? A essência forte do poderio da evangelização pessoal, teto a teto, olho no olho, face a face. Então você está se comungando, se relacionando, está tendo oportunidade. Sei que você pode planejar, ganhar dinheiro, se planejar para o teu futuro e ganhar muito dinheiro, não é errado. Só que pegue esse tempo e deixe Deus instrumentalizar. Você está em âmbitos de seres sociais, você está socializando-se. Deus está fazendo você socializar-se lá na sua faculdade, ou seja, na sua universidade. Deus está fazendo a igreja, ela cresce quando ela socializa-se. E essa socialização é quando ela começa a enveredar pelo um dos maiores métodos que eu acho para mim, que é um dos maiores, que dá mais resultados abrangentes, resultados extraordinários, que é o evangelismo pessoal na prática. Existem dois métodos. Quando você vai para missiologia, vai para estudar missões e evangelismo, você fica um ano lá, e para você ser enviado ao campo missionário, além fronteira, ir para outro povo, conhecer outras etnias, ser enviado pela sua igreja, para ir além fronteiras e fazer missões. Uma das áreas que você vai aprender na missiologia o método em massa, ou seja, as cruzadas. Em países abertos se tem mais facilidade de fazer cruzadas e alcançar as multidões, porque os países abertos terá mais liberdade de religião. Já os países mais fechados, como a Coreia do Norte, que lá se utiliza mais esse método de evangelismo pessoal, que o evangelismo pessoal tem a sua natureza, a sua essência poderosa, a sua essência fortíssima, e ela é um resultados extraordinários. Se não fosse esse método, que Jesus foi o maior modelo, e a igreja do primeiro século, ela se utilizou muito esse método e foi impactante. Então, lá na Coreia do Norte, o evangelismo pessoal, que é células que
Era uma junção, evangelismo pessoal, em famílias, de células. Então, as escondidas, por quê? Porque o evangelismo pessoal em células, em um país fechado, só funciona em células, e aí faz a junção, o evangelismo pessoal com famílias, com pessoas dentro de uma casa, e dá grandes resultados. Então é um dos métodos que mais cresceu na Coreia do Norte, do pastor Dae Yong-Soo. Ele utilizou esse método e hoje a igreja tem 1 milhão de pessoas. Assembleia de Deus, o maior templo da Assembleia de Deus do mundo, é na Coreia do Sul. E esse método de evangelismo, a Batista da Lagoinha em Belo Horizonte vem crescendo muito com o método, porque existe não só esses dois métodos, existem vários métodos, como o de células. Só que os células vai fazer a junção com o do evangelismo pessoal. E a Igreja Batista da Lagoinha vem crescendo muito em Belo Horizonte, trabalhando em casas, em famílias. E aqui está a junção, o evangelismo pessoal, o relacionamento. A Igreja Batista em Belo Horizonte da Lagoinha está havendo essa aproximação com os seres, com os indivíduos, com os pecadores, está crescendo. Então uma igreja, irmãos, que ela não sai para ter contato com as pessoas, com os indivíduos, ela tende a ser uma igreja com certa deficiência, ela fica infrutífera, não tem desenvoltura, essa igreja fica sem vida, não há progresso nessa igreja. É uma igreja que não tem meta, é uma igreja que não tem focos, é uma igreja sem propósito, ela não tem visão de reino. Então os crentes ficam acomodados, se tornam religiosos, e o diabo ele trava essa igreja. Mas eu quero profetizar aqui no ato profético, como esse homem se aproximou daquele homem que estava meio morto. A sua igreja nunca mais a partir de hoje vai ser a mesma, porque eu quero profetizar o contato pessoal missionário, vai vir a evidência, vai acontecer o contato pessoal, é um ato profético. Eu estou profetizando o contato pessoal missionário e haverá desenvoltura da sua igreja. Você pode até pegar o evangelismo pessoal e levar para a praça do bairro da sua igreja e fazer com que os seus membros se envolvam com o bairro, se envolva com a comunidade. Eu li um livro da homilética que naquele livro fala de quando a igreja ela não faz nada. Você sabia que quando a igreja ela não se envolve, não se relaciona-se com a comunidade, ou seja, não tem serviços sociais, ou não tem a prática do evangelismo pessoal com as literaturas. Na prática do evangelismo pessoal, é claro que nós temos que fazer com a literatura, até porque a literatura, o panfleto é impactante e ali tem a mensagem do evangelho. Então a igreja que ela não se envolve com o bairro, com a sua comunidade, não sai às praças para fazer essa aproximação, ficar com afinidade com os pecadores, ela se torna uma igreja fraca, ela se torna uma igreja infrutífera. Então, mas para a igreja ela se tornar forte, e eu tenho certeza que quando a sua igreja sair desse isolamento e se envolver com os pecadores, começar a se aproximar, a ficar perto, com o irmão, a essência do evangelismo pessoal, eu digo porque eu tive experiência extraordinária, porque o evangelismo pessoal ela tem uma essência fortíssima, ela tem uma essência tão significante, tão com resultados impactantes, porque o evangelismo pessoal ela é como se fosse o próprio Jesus quando a gente, porque a igreja é o corpo de Cristo, evangelizando os pecadores lá fora, é o corpo de Cristo.
Então, como a gente é o corpo de Cristo, é como se fosse o próprio Jesus. Como a gente faz parte do organismo vivo, é como se fosse o próprio Jesus evangelizando, ou seja, tendo afinidade, ficando perto dos pecadores, se aproximando das pessoas, tendo essa aproximação. Então, ou seja, tendo relacionamento, é como se fosse o próprio Cristo. Então eu quero deixar aqui bem claro, a essência que tem é extraordinário. Nunca mais o diabo vai mangar de você, nunca mais os demônios vão mangar da sua igreja. A sua igreja vai crescer como nunca, porque ela não vai ficar mais isolada, ela vai ter o contato pessoal missionário, haverá grandes relacionamentos, aproximações dos membros com a comunidade, com o bairro, haverá o contato físico da membresia. Isso é o contato pessoal missionário que a sua igreja vai estar envolvida neste contexto da natureza evangelística da igreja. Eu quero aqui dizer que o Facebook, as mídias sociais são muito boas. O Facebook, o YouTube, o Instagram, o WhatsApp, são até soma, mas eu quero dizer para você que as mídias sociais, a internet jamais terá a eficácia, jamais terá essa autonomia, jamais ela terá esse poderio que a evangelização, o evangelismo em sua natureza pessoal tem, e dá extraordinários resultados. As mídias sociais jamais vai fazer isso. Nós vamos pegar, vamos instrumentalizar, vamos usar a ferramenta que Deus nos deu, que Jesus usou quando estava em seu ministério. Vamos pegar essa arma da evangelização, do evangelismo pessoal, e vamos colocar na prática. Eu quero dizer para os pastores que nem as rádios evangélica cristã, apesar de que é o meio de comunicação, ela jamais terá a eficácia que tem a igreja indo teto a teto, físico no físico, corpo com corpo, face a face. Irmão, as mídias sociais, as redes sociais nunca vai ter essa arma tão poderosíssima que a igreja evangélica tem, que é o relacionamento, se comungar com os pecadores. Quando a gente começa a se relacionar com os pecadores, sua igreja, e começar a falar do Cristo na cruz, do Cristo ressurreto, falar da salvação, falar do plano da salvação, falar do amor de Deus através do seu grande amor demonstrado na cruz do Calvário, sendo com essa aproximação, com essa essência, pode ter certeza, a sua igreja nunca mais o diabo vai mangar, as estruturas do inferno vão ser abaladas. Você vai elaborar projetos, planos de evangelismo pessoal lá no seu bairro, na sua comunidade, nas praças do seu bairro. Nunca mais a sua igreja vai ser a mesma, porque a sua igreja, como diz o texto, ele aplicou azeite à tua ferida. Aqui está o segredo de que muitas igrejas não conhecem a ferida dos pecadores. Sabe por quê? Porque não conhece nada de relacionamento pessoal, não conhece nada de tocar em feridas. A igreja evangélica, a sua natureza, ela só vai conhecer a ferida da humanidade, dos pecadores perdidos lá fora. Nós só conhecemos de ferida quando a gente se aproxima, quando esse homem olha aqui a pérola que Deus me deu, olha a revelação, olha o rema descendo. Quando ele se aproximou, ele conhecia as feridas, sim ou não? Ele conhecia a ferida, porque ele se aproximou. Ele, em meio dessa aproximação, houve o contato físico. Igreja só sabe de ferida quando ela passa
a conviver, esse contato físico, esse relacionamento profundo com os indivíduos pecadores, aí sim a igreja vai saber aonde há feridas, seja a ferida nos drogados que usa drogas, seja no homem promíscuo, seja no ateu que está aí no seu ceticismo. Então nós vamos conhecer de feridas, aplicar azeite e vinho. Vinho fala de alegria. Então a igreja precisa aplicar alegria, e ela só sabe de aplicar alegria quando ela tem esse contato físico, pessoalmente, quando ela se comunga com os pecadores. Nós só vamos saber de ferir, de atar feridas, quando a gente se aproximar, quando a gente ficar perto dos seres humanos. Amém? Aqui deixo essa palavra. Filipe, a Bíblia disse assim o texto, ajunta-te. O texto diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, e o versículo de número 29 diz assim: e disse o Espírito, chega-te. Esse chega aí fique mais perto. A igreja precisa ficar mais perto das pessoas. Fique mais perto, faça com que a sua igreja se aproxime, fique perto das pessoas. Chega-te, fique mais perto. Chega-te, ajunta-te a este carro. Chega-te, o texto diz duas coisas: chega-te e ajunta-te. Duas coisas aqui: chega-te e ajunta-te. Então, quando chegar-se e ajuntar-se, e diz o texto, a este carro. Então Felipe estava perto de um automóvel. Naquele tempo era a carruagem bastante, eu creio que só usava quem era rico, aquelas carruagens confortantes. Hoje, o dia de hoje, era como um Corolla. E Felipe saiu correndo, diz o versículo 30, e correndo Felipe, olha Felipe ajuntando, olha Felipe chegando e se ajuntando. Jesus, o Espírito Santo, queria que ele se aproximasse, que ele ficasse perto, e a Bíblia diz que ele correu. E eu profetizo que a sua igreja, e a Bíblia diz que quando ele correu, ele disse: você entende o que você lê? E ele estava correndo. Olha Felipe ao lado, porque o carro estava em sua aceleração, mas ele corria de acordo com a aceleração do carro. Então fica aí essa palavra, contato pessoal missionário. A sua igreja precisa disso. É uma das maiores evidências para a gente colher almas. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra.